As rádios São Francisco, Campo Grande, Luz FM 102,1 e redes sociais. A partir deste momento, transmitem a Santa Missa em seu lar. Celebrante, Padre Erivandro Ferrer. Irmão e amigo telespectador, bom dia. Hoje celebramos Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Com alegria, demos graças ao Pai por nos reunir na solenidade de Cristo Rei, que marca o fim do ano litúrgico. Imagem de Deus invisível, Jesus nos convida a compreender sua realeza como salvação para as pessoas, chegando à etapa final do ano jubilar da encarnação. Hoje celebramos também o Dia Nacional dos Cristãos e Cristãos Leigos e Leigas e o início da campanha para a evangelização. Com alegria, cantemos o canto de entrada. Amor é a
Bom dia a todos, a vocês que nos assistem neste momento. Saudações de paz e bem. Hoje, celebrando assim a solenidade de Cristo Rei do Universo, queremos rezar por todas as intenções, em especial coloco a saúde de Fátima Rodrigues, coloco também o Henrique, coloco a Lucinéia e o Antônio, coloco também o Adriano e a Rose, e todos aqueles que pedem orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. E humildemente buscamos o perdão de Deus cantando. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que quiseste restaurar todas as coisas em vosso amado Filho, Rei do Universo, concedei benigno que todas as criaturas libertas da escravidão sirvam à vossa vontade e vos glorifiquem sem cessar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala, escutemos atentamente as leituras deste domingo. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempos atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta.
se detém, Jerusalém, em tuas portas. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da cruz. Palavras do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. Que o reino que vem seja bendito, ao que vem a seu reino louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória
a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer teme a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A você, meu irmão, minha irmã, que nos assiste, nos escuta neste momento através das redes sociais. Nesta solenidade, a Igreja celebra a realeza de Jesus como o ungido do Pai, que ofereceu a si sua vida no altar da cruz para redimir todos os povos. Então, para o cristão, ele é o único rei, rei do universo, porque aceitou a missão que o Pai lhe confiou de construir um reino de paz, um reino de justiça, um reino de amor. Meus irmãos, a primeira leitura recorda a história da monarquia em Israel. Samuel teve a difícil missão de ungir Saul, o primeiro rei de Israel. E foi o último juiz a liderar o povo escolhido. A transição do sistema tribal para o monárquico não foi pacífica, pois para muitos fiéis representou a recusa da soberania do Senhor Deus, como assim o único que devia governar o seu povo. E a leitura faz pensar em Davi, ainda quando era pastor e defendia seu povo, e retrata assim a primeira etapa da liderança do novo rei. Então, meus irmãos, o texto mostra Davi em Hebrom, que é a capital das tribos do sul de Israel, onde recebe representantes da tribo do norte, que também deseja aclamá-lo rei de todos os povos. E diante da proposta dos anciãos das tribos, Davi aceita ser rei. Trata-se do primeiro rei de Israel a unir assim todas as tribos divididas pelas disputas entre Saul e Davi. E, embora, meus irmãos, o reinado de Davi tenha sido marcado por desvios de aliança, por conflitos, por guerras, conquistas e submissão de outros povos, além de crimes e injustiças, ele foi o rei mais lembrado pelo povo, particularmente por buscar a unidade entre as 12 tribos. Resolveu conflitos com alguns povos que atacavam as tribos e deste modo garantiu certa estabilidade política e ficou com o seu povo. Na segunda leitura, Paulo, apóstolo, na carta aos Colossenses, escreve que Jesus Cristo, como a imagem do Deus invisível, cuja divindade toda a obra da criação reconhece, ele é a única autoridade admitida pela comunidade de fé, pois com seu sangue redimiu a humanidade. Então, assim, mas na segunda leitura, no tempo de Paulo, Colossas era uma pequena cidade na Ásia Menor, situada numa região chamada Frígia, no vale do rio Laco, próximo de Laodiceia e Herápolis. Então, toda essa área que hoje faz parte da moderna Turquia foi evangelizada por Paulo e pelo ancião João. E Paulo não foi cofundador da comunidade cristã de Colossas.
Epáfras, um colossense que havia sido convertido pelo apóstolo em Éfeso, foi quem trouxe a fé assim para Colofas. E então, meus irmãos, provavelmente também para Laodiceia e Herápolis, enquanto estava preso em Roma, Paulo foi visitado por Epáfras em Roma, né, e informou sobre as perigosas tendências doutrinárias de alguns mestres locais. Então, meus irmãos, assim, Paulo, com muita convicção, pregou a primazia de Jesus, Cristo como Senhor de todo o universo, né? O apóstolo desenvolveu sua catequese sobre a plenitude da divindade do Cristo, esclarecendo assim que de nenhuma forma sua natureza divina poderia ser compartilhada por qualquer outra criatura, né? Em Jesus Cristo, Deus revelou toda a plenitude do seu poder. Por sua morte na cruz, Jesus obteve a vitória sobre todas as forças que poderiam assim controlar o universo. No Evangelho, o relato da paixão de Jesus, segundo Lucas, faz parte do destino final do Messias, né, já profetizado no Cântico do Servo Sofredor pelo profeta Isaías. No lugar chamado Caveira, o crânio, ele é crucificado entre dois malfeitores, insultado pelas autoridades e pelos soldados romanos e oficialmente identificado como o Rei dos Judeus. Então, o evangelista faz uma distinção entre a multidão silenciosa, que assiste de longe, e aqueles que dirigem insultos a Jesus, como o chefe dos judeus e os soldados. E, na cena seguinte, um dos malfeitores que foi crucificado com Jesus também o insulta, né? Então, esse triplo insulto constitui o núcleo da extensão lucana da cena da crucificação que outros evangelistas não relatam. É importante em todos esses insultos aparece o verbo salvar, né? Então, os insultos dirigidos a Jesus pelas autoridades judaicas e pelos soldados também são relatos do Evangelho segundo Marcos, mas no último foi adicionado por Lucas. Então, ele foi crucificado, precisamente como Salvador, Rei, né, que deu a vida para a construção de um reino de amor, um reino eterno, né, um reino de justiça. E a inscrição na cruz traz um título assim irônico aos olhos do mundo, que resume quem de fato é Jesus, o Rei eterno de todo o universo. A cruz foi seu trono, expressão máxima de uma vida feita de entrega e amor. É nesse sentido que o relato de Lucas nos convida a entender a realeza de Jesus, filhos caríssimos. E o pedido de um daqueles que foram crucificados com ele: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E é seguido pela resposta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, trata-se do lugar da vida em plenitude e definitivo que Jesus, Rei do Universo, concede àqueles que acolheu sua proposta de salvação. Então, celebrar a solenidade de Jesus, Rei do Universo, não é um convite para fazer memória de um Deus forte que submete a todos por meio de um poder dominador. Ele não se impõe aos seres humanos, né, por sua onipotência, mas é Deus que põe toda a sua autoridade a serviço da vida, né? Temos uma ternura de doa sua vida numa morte humilhante na cruz para levar a criatura humana. Então, meus irmãos, sua lógica de realeza se opõe totalmente à lógica dos poderes deste mundo, diante de um rei despojado de tudo o que faz da cruz, seu trono de entrega e amor, como convidados a repensar que modelo de autoridade buscamos. Então, o discipulado instituído por Jesus não precisa de um território geográfico, não precisa de um poder terreno instituído como os estados políticos que conhecemos. A igreja, que nasce aos pés da cruz, é chamada a ser comunidade servidora
seguindo o exemplo de Jesus, Rei do Universo. E é neste sentido que a liturgia deste domingo nos convida a repensar nossos valores e toda a nossa existência diante de um rei pregado na cruz, insultado sem nenhuma honraria, nenhum aplauso, nenhum exército para defendê-lo. Então, como podemos pôr nossa vida a serviço dos outros com medo de despojamento? Fica uma pergunta para nós. Então, meus irmãos, celebrar a festa de Cristo Rei do Universo é fazer também a memória daquele rei pobre, sem riquezas, né? Mas que doou, que deu a sua vida para a nossa salvação. Então, nós sabemos que o reinado de Jesus é o reinado de seu Pai. Este reinado acontece quando superamos a lógica dos reinos deste mundo, movida a guerras, violência e vingança. E seguidores do servo sofredor misericordioso, certo de que Deus nunca nos abandona, podemos continuar empenhados no seu mesmo caminho de misericórdia, construindo assim um mundo mais solidário e um mundo mais compassivo, cheio de paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, unidos a Cristo, unidos aos cristãos de toda a terra, dirijamos nossas súplicas confiantes a Cristo Rei, nosso Senhor, dizendo: Cristo Rei do Universo, atendei a nossa prece. Para que a Igreja, impulsionada pela vivência deste ano jubilar, fixe permanentemente seu olhar na cruz do Senhor e seja portadora da boa nova do Reino para todas as pessoas, roguemos. Cristo Rei do Universo, atendei a nossa prece. Para que as autoridades em suas ações públicas não se deixem contagiar pela indiferença diante dos clamores vindos dos crucificados na sociedade, roguemos. Cristo Rei do Universo, atendei a nossa prece. Para que os cristãos, leigos e leigas, especialmente os jovens, caminhem com esperança e renovem sua confiança no amor de Cristo Rei, que a todos acolhe de braços abertos, roguemos. Cristo Rei do Universo, atendei a nossa prece. Para que a nossa profissão de fé em Cristo seja autêntica e empenhada em jamais propagar desinformações que aprisionam e cegam particularmente nos meios digitais, roguemos. Cristo Rei do Universo, atendei a nossa prece. Ó Deus, concedei-nos aprender de vosso Filho, Rei do Universo, a escolher sempre o amor como força inevitável, a serviço como única grandeza. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito
Irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos, Senhor, o sacrifício que reconcilia a humanidade convosco, pedimos humildemente que o vosso Filho conceda a todos os povos os dons da unidade e da paz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Com o óleo de exultação ungistes vosso Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote eterno e Rei do universo, oferecidos a si mesmo no altar da cruz como vítima pura e pacífica, realizou o mistério da redenção humana. Depois de ter submetido ao seu poder todas as criaturas, entregará à vossa imensa majestade um reino eterno e universal. Um reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos o hino da vossa glória aqui na terra, cantando a uma só voz. Santo
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora de Fátima, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo. Com o vosso servo, o Bispo de Roma, o Papa Leão, com o nosso Bispo José Fernando, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós reunido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso.
Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. E você, meu irmão, minha irmã que está em casa, faça a sua comunhão espiritual. Jesus, não te esqueças de mim.
lembres da gente, quando então em teu reino estiveres. Falou Deus o Senhor, chamou a terra, do nascente ao poente, a convocou. Deus refúgio em Sião, beleza plena, não se cala ante nós que ele chamou. Ó Jesus, não te esqueças de mim, quando um dia em teu reino vieres. Ó Senhor, que te lembres da gente, quando então em teu reino estiveres. Ó Senhor, que te lembres da gente, quando então em teu reino estiveres. Reúne na minha frente os meus eleitos que selaram a aliança ante o altar. O próprio céu será a minha testemunha, porque Deus o Senhor mesmo vai julgar. Ó Jesus, não te esqueças de mim, quando um dia em teu reino vieres. Ó Senhor, que te lembres da gente, quando então em teu reino estiveres. Ó Senhor, que te lembres da gente, quando então em teu reino estiveres. Alma de Cristo, santifica-me. Corpo de Cristo, salva-me. Sangue de Cristo, inebriga-me. Água do lado de Cristo, lava-me. Paixão de Cristo, conforta-me. Ó bom Jesus, escuta-me, e entre tuas chagas esconde-me, não permitas que me afaste de ti. Do inimigo, defende-me, e na hora da minha morte, chama-me e manda-me agir, para com teus santos louvar-te pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Saciados com o alimento da imortalidade, nós os pedimos, Senhor, que gloriamos de obedecer aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele atentamente no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, assim, meu irmão, minha irmã, hoje celebramos Cristo Rei do Universo. Então, encerra-se o ano litúrgico, né, na festa de Cristo Rei. Próximo domingo, primeiro domingo do Advento, vamos preparar a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida para a chegada do Messias, né, que Ele há de vir morar entre nós. Então, com muita piedade, com muito amor, vamos assim preparar o nosso coração para a chegada do Emmanuel, Deus conosco. A você que esteve conosco,
o nosso muito obrigado. Deus abençoe a todos. Brena, você que nos assiste, Deus abençoe, muito progresso, muita paz, muito discernimento para discernir o que é certo e o que é errado, né? Muita luz no teu caminho. Que o Espírito Santo possa iluminar cada um de nós, né? E que assim nós possamos caminhar em paz com Cristo. Próximo domingo, primeiro domingo do Advento, nós iremos acender a primeira vela do Advento, né? Teremos a coroa, celebraremos às 10 da manhã com transmissões. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esta bênção desça sobre cada um de vós e permaneça por todos sempre. Amém. A todos vocês, um domingo de muita paz, o início de uma semana de muitas realizações, e que Jesus seja sempre a nossa força, graças a Deus. Queremos Deus, homens ingratos, ao Pai Supremo, ao Redentor, zombando da fé, os insensatos erguem-se em vão contra o Senhor. Da nossa fé, ó Virgem, o brado abençoai. Queremos Deus, que é nosso Rei. Queremos Deus, que é nosso Pai. Queremos Deus, que é nosso Rei. Queremos Deus, que é nosso Pai. Queremos Deus, a sã doutrina que nos levou na sua cruz, levar a escola e a oficina, a lei de Cristo, o amor e da nossa fé, ó Virgem, do brado abençoai. Queremos Deus, que é nosso Rei. Queremos Deus, que é nosso Pai. Queremos Deus, que é nosso Rei. Queremos Deus, que é nosso Pai. Queremos Deus na pátria amada, amar-nos todos como irmãos. ver a igreja
são nossos votos de cristãos. Na nossa fé, ó Virgem, o gado abençoai. Queremos Deus, que é nosso Rei. Queremos Deus, que é nosso Pai. Queremos Deus, que é nosso Rei. Queremos Deus, que é nosso Pai. Queremos Deus, que é nosso Rei. Queremos Deus, que é nosso